Chama-se colonização o processo de ocupação de uma região do globo por populações provenientes de países mais poderosos com objetivos políticos e econômicos. O processo de colonização de Moçambique foi longo, que começou em 1498, quando Vasco da Gama, em sua viagem para a Índia, fez contato com a costa moçambicana. Os portugueses tinham interesse de explorar e conhecer o interior da nova colônia, com a intenção de se agregar nas regiões onde extraíam ouro. Essas extrações, que se tornaram monopólio da coroa de Portugal, não foram pacíficas. Habitantes moçambicanos sentiam-se ameaçados pela supremacia dos portugueses no controle de algumas regiões. A escravidão também foi um grande recurso que os portugueses acharam de lucrar com Moçambique, tornando os problemas iniciais da colonização e dominação irreversíveis. Moçambique se tornou um país que, mesmo após a sua independência no dia 25 de junho de 1975, continua dependendo de migalhas, agriculturas e de ação social. Não é um país que progride, mas sim sobrevive, tornando a pobreza, falta de educação e necessidades básicas, como, por exemplo, energia, água encanada, esgoto e etc., um luxo para poucos. Os efeitos da colonização repercutem até hoje, pela importância dos resultados da expansão econômica, demográfica e cultural e mesmo da miscigenação em Moçambique. São, no entanto, complexos os problemas que esse país enfrenta para organizar suas economias em bases mais justas, modernizar suas estruturas e assegurar o progresso social sem comprometer a independência nos modos da cooperação internacional. Moçambique tem recursos naturais para turismo, agricultura e progresso, mas ainda está se recuperando das consequências que o progresso de colonização causou ao seu futuro. Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, foi um movimento que dirigiu a luta de libertação nacional que culminou com a independência nacional em 25 de junho de 1975. Desde então que esse movimento político ou seus sucessores dirigem a política nacional. Em 1978, a Frente tornou-se num partido político marxista-leninista, denominado Partido Frelimo, e Samora Machel ocupou a presidência do país num regime de partido único, desde a independência até a sua morte em 1986. Em 1990, foi aprovada uma nova Constituição que transformou o Estado numa democracia multipartidária. O Partido Frelimo permaneceu no poder, tendo ganho por 5 vezes as eleições legislativas e presidenciais realizadas em 1994, 1999, 2004, 2009 e 2014. Moçambique é um país de grande diversidade cultural e, como a maioria dos países da África, não possui uma identidade específica, apresentando aspectos que ligam a outros países vizinhos e mesmo a outros continentes. Ao conquistar a independência em 1975, após quase 15 anos de guerra contra os portugueses, os líderes moçambicanos buscaram eliminar a língua do colonizador, mas isso se tornou impraticável ante a variedade de línguas presentes no país, que possui importância regional, mas não alcance nacional. São ao todo 43 idiomas, e apesar de apenas cerca de 40% dos moçambicanos dominarem a língua portuguesa, a literatura do país é feita predominantemente nessa língua, e é bastante forte, tendo nomes de peso como José Craveirinha, Paulina Chiziane e Mia Couto. Além da influência portuguesa, Moçambique está bastante ligado à Índia e ao Oriente Médio. Acredita-se, por exemplo, que o nome de Moçambique é a forma portuguesa de Musa al-Bique, o nome de um antigo chefe árabe que viveu no norte, na ilha de Moçambique. Como boa parte dos países africanos, a sociedade moçambicana é bastante musical. O país tornou-se um dos primeiros ao sul do Saara a registrar em disco os seus estilos. Isso em 1930, e entre os territórios de língua portuguesa, apenas Brasil, Portugal e Goa iniciaram antes a gravação de música. É exatamente nesse período de 1930 a 1940 que se desenvolve a marrabenta, estilo musical urbano de Maputo, influenciada pelo uso do violão aplicado à música tradicional dos Tsonga.
A pintura como obra de arte começa a enraizar-se em Moçambique de forma pronunciada a partir do século XX, com a imigração de alguns pintores e descendentes de colonos vindo da Europa e da Ásia, mas é com a fundação do núcleo de arte da antiga Lourenço Marques, que é o atual Maputo, que vai se popularizar essa arte, chegando a ganhar mais destaque com a entrada de pintores famosos do país, como Malagantana, Jacob e outros. O conceito de pintura vai sendo aperfeiçoado à medida que os tempos passam e de acordo com os ideais. Inicialmente, a pintura estava relacionada com a aplicação ou uso de pigmentos em forma líquida a uma superfície de modo a colori-la. O avanço do desenvolvimento tecnológico permitiu a elaboração de obras de pintura no computador, sem, no entanto, recorrer ao uso de pigmentos em forma líquida. Ao longo dos tempos, a pintura a óleo foi uma das mais importantes obras de pintura e atualmente é usada por muitos pintores moçambicanos. Esse tipo de pintura é formado por um meio líquido, chamado médium ou aglutinante, que tem o poder de fixar os pigmentos sobre um suporte. A escolha dos materiais e técnica adequados está diretamente ligada ao resultado desejado para o trabalho e como se pretende que ele seja entendido. Dessa forma, a análise de qualquer obra artística passa pela identificação do suporte e de técnicas utilizadas. A pintura como obra de arte em Moçambique é relativamente nova em relação à escultura, pois essa durante muito tempo esteve ligada à pintura corporal e tinha como suporte ou superfície o corpo humano. As pessoas pintavam seu corpo com fins rituais ou estéticos. A pintura em Moçambique passou por diversas fases. Na fase colonial, que foi a fase anterior à independência, vários artistas abordavam assuntos relacionados com a emergência de uma consciência nacional, como é o caso da pintura de grandes representantes como Malagantana, Chicorro e outros. Na fase da independência, criou-se grandes retratos e murais abordando o contexto social e político. Nesse momento, surgiram muitos artistas pintando paredes com expressões revolucionárias que estavam espalhadas por todas as partes em locais públicos. Um dos maiores pintores da época contemporânea é o Malagantana Valente Guenha, que além de pintor, cantava, dançava, escrevia poemas, participava nas peças teatrais, trabalhava com cerâmica, escultura e outras atividades, passando assim a ser considerado o emboldeiro das artes plásticas de Moçambique. A produção literária no período entre 1800 e 1900. Apesar da prensa tipográfica ter sido introduzida em meados de 1850 em Moçambique, o país passou por quase um século de desenvolvimento literário. Este seria o primeiro período da literatura moçambicana, muito influenciada pela dominância portuguesa no país, que dura das origens portuguesas até aproximadamente 1920. A partir dos anos 20, a literatura moçambicana ganha movimento. Moçambique é um país que, como todos os outros, tem como parte de sua cultura a presença dos mais variados esportes, tendo como mais populares o futebol, o basquetebol e o atletismo, inclusive sendo recompensada com medalhas pelo seu desempenho. Falando em medalhas, Moçambique tem grande presença nas Olimpíadas e o seu ponto forte é o atletismo. A seleção moçambicana de futebol também é grande referência para o mundo esportivo. Ela disputou 4 Copas das Nações Africanas, as eliminatórias para a Copa do Mundo e os Jogos da Lusofonia. Apesar de ser um país recente, possui grande importância para o mundo esportivo e que, com o tempo, tem tudo para se desenvolver cada vez mais. From 1498 to 1975, Mozambique was called Portuguese Mozambique. Over 50% of Mozambican population is Portuguese-speaking, but the use of the language is more visible in the urban regions, where 80% of the residents of urban Mozambique are Portuguese speakers. Instead, Portuguese may be the most spoken language. There are approximately 40 other languages spoken throughout the country, and all of these indigenous languages belong to Bantu language family, like Makua. Mozambique gives its people full rights to practice any religion of their choice, just like Brazil. Arabs ruled Mozambique until the middle of the 18th century. After it, Mozambique was colonized by Portugal, that introduced Christianity to Mozambicans, and the religion became popular. Nowadays, about 10.9% of the people practice a deviation from the Roman Catholic Christianity. They are followers of the Evangelical Protestant Christianity. Similarly, 15.5% of the population practice Zionist Protestant Christianity, and a meager 1.3% follows Anglican Protestant Christianity, with their own interpretation of the religion.
Some of the earliest inhabitants of Mozambique were small groups of hunter-gatherers, often called Bushmen. These nomadic groups traveled from one place to the next in search of seasonal fruits, vegetables, roots, and seeds. To supplement their primitive diet, the group would also follow herds of wild animals such as impala and buck. Running for nearly 500 years, the Portuguese greatly impacted the cuisine of Mozambique. Crops such as cassava and cashew nuts and a type of Portuguese bread rolls that were brought by the Portuguese. The use of seasonings such as onions, bay leaves, garlic, fresh coriander, paprika, chili peppers, red sweet pepper, and wine were introduced by the Portuguese, as like many other Portuguese dishes commonly eaten nowadays in Mozambique. Mozambican food is usually seasoned with chili peppers, garlic, and lemons. Pepper means spicy, and is a standard accompaniment to just about all meals. It is one of the most characteristic flavors of the cuisine. Traditionally is made by pounding red chilies, garlic, salt, and olive oil and lemon juice together. The Human Development Index of Mozambique is 0.418, and the country is located in the 181st position of the HDR rank. Comparing to the top of the rank, we can see that the difference is high, about 0.531. The gross domestic product of the country in 2016 was 11.01 USD billion, and in 2015 was 14.8 USD billion. The GDP has decreased between these years. The last and highest GDP per capita of Mozambique is 515.40 USD. The previous was 510.80 and the lowest was 131.60. Analisando tanto anualmente de 2000 a 2016 quanto decenalmente de 1980 a 2010, as análises de crescimento populacional de Moçambique demonstram que, de maneira muito aproximada, é possível calcular e medir a taxa de crescimento da população através de uma função exponencial, como indicam os gráficos. Em Moçambique temos vários tipos de vegetação: savana, estepes, mangal, floresta tropical, floresta de galeria, e os climas são clima tropical seco, clima tropical úmido, clima tropical semiárido. Moçambique é um país rico em fauna e flora, terrestre e marítimo. A orografia e o clima determinam 3 tipos de vegetação: floresta densa nas terras altas do norte e centro do país, floresta aberta e savana no sul e na zona costeira, os mangais. Esses ecossistemas constituem o habitat de espécies selvagens como elefantes, leões, leopardos, chitas, hipopótamos, antílopes, tartarugas, macacos e grande número de aves. A esta riqueza associa belas paisagens, seja nas zonas altas ou nas zonas costeiras. Em alguns pontos turísticos, como sua capital Maputo e o Parque Nacional de Gorongosa, com safaris de jipe, pode-se observar leões, elefantes, crocodilos e aves. Já nos arquipélagos de Bazaruto e Quirimbas, observa-se praias de águas azul celeste, ricas em corais de recife, golfinhos e tartarugas. Os principais minerais explorados em Moçambique são carvão, sal, grafite, ouro, bauxita, pedras preciosas, além de possuir reservas de gás natural e mármore. Esses minerais são utilizados para a produção de energia, alumínio e joias, além de terem um papel fundamental para a economia do país. Moçambique dispõe de vastas reservas de carvão mineral, com particular destaque para as localizadas nas províncias de Tete e Niassa. O ouro, AU, com número atômico 79, possui muitas variações, como o ouro amarelo, ouro rosa, ouro azul, ouro negro, ouro vermelho, ouro branco e ouro verde. In Mozambique, like elsewhere in Africa and Asia, habitat loss is causing humans and wildlife to share increasingly smaller living spaces. Both sides are losing in the conflicts that ensue, such as in and around the delta of the Zambezi River. There, crocodiles and hippos are coming face to face with humans increasingly often, while poaching and other illegal activities put species in jeopardy. In some places, such as Quirimbas National Park,
there are concerns that current levels of resource use, for example, sand oysters, may not be sustainable and are already leading to diminishing harvests of fish and other resources. For local people, this means reduced incomes and increased poverty in the long run. Alguns acontecimentos marcaram os dias da capital moçambicana no ano de 2016, como o que aconteceu no dia 1º de setembro. O eclipse parcial solar apontou em alguns campos de Maputo e foi denominado exclusivamente africano. Em alguns pontos do continente africano, as comunidades das zonas mais recônditas interpretam os eclipses como uma bênção divina e o fenômeno é celebrado de diversas formas. Como Moçambique não é um país com área astronômica altamente desenvolvida, como os países americanos e europeus, alguns projetos visam o incentivo e estudo desse campo nesse país, como o projeto Levando Astronomia para as Escolas do País, que é o primeiro a ser concebido pela proponente e igualmente o primeiro nessa área de interesse, e pretende fazer valer a vocação da instituição para ajudar os professores das escolas secundárias a ensinar conteúdos de astronomia nas suas aulas, sem com isso descurar dos programas de ensino vigentes do país, e com isso fazer uso de equipamentos existentes para o seu uso. A astronomia não é uma disciplina que consta nos programas de ensino em Moçambique. Portanto, é de interesse que esse projeto seja implementado sem contrastar com os conteúdos programados para cada disciplina e para cada classe. O objetivo primordial desse projeto é divulgar a astronomia pelas áreas mais recônditas do país. Então surgem alguns objetivos específicos, como o ensino do sistema solar e a escala do universo, a desenvoltura de competências na observação de astros e na interpretação de movimentos planetários e suas influências nos ciclos de vida terrestres, identificação de aspectos lunares, visualização de Saturno, Júpiter e as fases de Vênus, e partindo para a área tecnológica, a utilização de software de apoio. Talking about technology, a new machine that should speed up diagnosis and treatment of tuberculosis is being rolled out across Mozambique. The Gene Expert machine, which has been trialed in hospitals in Maputo and Tete, following pilot schemes by NGOs, should speed up tuberculosis diagnosis from 2 to 3 months to 2 hours. More machines will be rolled out around the country. Every province will have at least one machine, while areas with high rates of tuberculosis will have more. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right.